que fosse, né, um encontro muito formal, vou trazer para vocês boa parte do que eu pesquisei sobre a Louise Michel. Ela fez parte, né, da minha pesquisa de doutorado e eu tive a oportunidade, né, de buscar alguns documentos da Louise lá na França, né, porque a gente ainda podia ter bolsa de estudo, né, que foram todas cortadas. E aí, assim, quando fui procurar a Louise Michel, pouca coisa em língua portuguesa, pouca coisa para saber de fato, né, o que essa mulher tinha feito. Eu acho que a primeira vez que eu vi o nome da Louise Michel foi em 2008, que foi naquele livro História do Anarquismo, da Editora Imaginária. E aí eu vi e fiquei muito intrigada com a história da Louise, né? Então eu falei, vamos ver o que essa mulher fez. E o que eu descobri, assim, é que ela fez muito mais do que eu imaginava, né? Então por isso que eu até brinquei e coloquei aí para vocês como uma vida militante. Me interrompam, tá? A qualquer momento. A história da Louise Michel, acho que pelo menos alguns dados biográficos devem ser bem comum, né? Uma das coisas que acontece é que a Louise Michel, ela nasce, né, num castelo, que é esse daí que aparece na foto para vocês. Ela vai ser uma filha considerada na época uma filha ilegítima, né? A mãe dela era empregada dentro desse castelo e ela engravida do filho do castelão. Tem uma polêmica grande se era o filho, se era o pai, quem era de fato, mas ela foi acolhida pela família e o que permitiu ela ter educação nessa época, né? Imaginar 1830, a Louise Michel tinha acesso à leitura, a uma formação que as mulheres não tinham na época. Eu acho que isso contribuiu bastante. Ela foi acolhida pela família do... Isso, exatamente. Como se fosse filha. O dono do castelo tratava ela como se fosse neta. E por um período da vida dela, embora ela não fosse oficialmente reconhecida, porque a certidão de nascimento dela dá pai desconhecido, o dono do castelo, ele tratava ela como se fosse neta. E na época, ele gostava muito de ler os iluministas, né? Ele era fortemente republicano e ela lia também esses autores. Ela fala que, bem jovem, ela estava lendo Voltaire, então ela teve acesso a uma educação, né, que não era tão comum na época dela. Então ela foi tratada como membro da família. Tanto é que, ainda no castelo, né, ela começa a escrever, e os primeiros escritos da Louise Michel, ela resolve mandar para o Victor Hugo, né? Ainda jovem, morando no interior da França, mas ela começa a ter esse contato, e é uma troca de correspondências bem contínua com ele. Tem até uma publicação que saiu em língua portuguesa, que é a Louise Michel, Cartas a Victor Hugo, que é uma tradução, né, de um livro bem maior, que saiu em francês, que a Xavier Gauthier, ela fez a transcrição de todas as cartas da Louise, e aqui é um trecho, né? E nessa troca de cartas, né, com o Victor Hugo, que estão todas arquivadas na França, dá para ler, né, essas cartas, ela assinava o nome da família, mesmo ela não sendo filha legítima. Então, nesse trecho aqui, né, dá para ver que ela escreve Louise Michel Demas, que era o sobrenome dessa família. Então ela se sentia parte dessa família, né? Ela não era tratada, embora, né, aquele que era considerado o pai dela, ele inclusive saiu de casa, ele não assumiu que era dele, mas os avós acolheram, né? Então ela viveu por um bom tempo. E as cartas que ela mandava para o Victor Hugo é bem interessante, porque ela contava coisas do cotidiano dela, dos sentimentos, mas ela também ensaiou escrever uma ópera, né? E ela mandou para ele, né? Tem os trechos. A Xavier, ela diz o seguinte, né? Que as cartas da Louise para o Victor Hugo, ela dura tanto tempo, né? Que ela classifica em 4 períodos as cartas, né? Ela vai dizer, primeiro são as cartas rios, né? Ela escrevia sem pontuação, com letra minúscula, escrevia. E interessante que ele recebe essas cartas e começa a responder, né?
eles vão travar uma amizade. Depois, é um período das cartas em que ela já muda para Paris, está atuando principalmente como professora republicana na época, né? Ela ainda não tinha feito adesão pelo anarquismo. E é uma outra fase que envolve já, né, ela envolvida com as disputas na Comuna de Paris, e o Victor Hugo, ele tinha um posicionamento complicado em relação à Comuna de Paris, né? Ele dizia que era uma coisa boa, mal feita. E ele não defendeu, né, esses comunards como todo mundo desejava. A Louise Michel ele defendeu, mas outros ele se recusava a defender esse processo de tomada, né, de Paris. E a quarta fase, que é a Louise Michel vivendo em exílio na Nova Caledônia, né, onde ela fica durante 7 anos, né, vivendo lá como presa política. Então, aí já são umas cartas um pouco mais calmas, né, ela já está mais tranquila, e é na Nova Caledônia, é a partir de lá que ela se transforma em anarquista. Porque Nova Caledônia é Nova Zelândia. Sim. Para quem não sabe. Fica ali naquela região da Oceania. E era utilizado como se fosse uma prisão política, né? Então, muitos comunards foram mandados para lá. A França não queria no território, mandava para lá. Eles ficavam 4 meses no navio para conseguir chegar, e depois lá eles eram tratados como presos. E lá, né, a Louise Michel, inclusive, teve problemas sérios, né, com os ex-comunards, né? Porque ela fez uma adesão, né, auxiliando os povos nativos, mas ela dizia que naquele momento os franceses, eles só gostavam de defender os outros que eles consideravam, né, europeus também como eles. Então eles não se envolviam com a libertação dos povos nativos, coisa que ela fez naquele período. Então tem as cartas, né, da Louise Michel, do Victor Hugo. E por volta de 1853, né, quando os avós dela morreram, na verdade, o avô morreu em 1850 e ela foi colocada para fora, né, do castelo, ela e a mãe dela, porque aí então ficaria com a herdeira, né, que era a esposa do pai dela. E nas cartas do Victor Hugo ela vai contando tudo que ela sente quando o pai vai casar de novo, né? Que ela fala, desejo que ele tenha filhos que amem ele tanto como eu amo. Então tem todo um sentimento assim que ela resolvia colocar para o Victor Hugo, né? Então, e quando ela vai para a França, né, para Paris, ela começa a trabalhar como professora. Antes disso ela teve algumas experiências ainda no interior da França, só que muitas vezes ela era denunciada, a escola dela era denunciada por causa das ações que ela fazia com os alunos, né? Um dos relatos é que ela não foi ser professora pública porque ela se recusou a prestar juramento para o Napoleão III, e quando ela foi trabalhar, né, em escolas particulares, ela ensinava os alunos dela que ninguém deveria rezar para o Napoleão na hora da missa, né? Então ela era constantemente advertida por isso. Diz que os alunos dela ficavam batendo o pé com o braço cruzado na missa, se recusando a negar. E falava, onde você aprendeu isso? Foi a professora que ensinou. Pronto, lá ia ela ter que se explicar várias e várias vezes. Até que ela achou, né, que não daria mais para ficar no interior. Em 1856, de fato, ela muda para Paris. E lá ela se assume, vai fazer parte do grupo republicano, mas ela também faz parte de grupos de poesia, né? Ela é extremamente versátil assim, nos gostos e nos relacionamentos. E ela vai, a princípio, trabalhar num colégio de meninas, mas depois ela monta uma escola, né, num bairro lá de Montmartre. Então, nessa escola, inclusive, depois ela vai ficar conhecida porque ela desenvolve, né, um espaço onde as pessoas podiam se alimentar, coisas que as escolas não faziam, e ela acaba ficando bem conhecida naquela região, né, como uma referência. Qual região que ela fez essa escola? Montmartre. É no... Isso, Montmartre.
na época era considerada uma região boêmia, né, de Paris. Hoje ela é extremamente turística, né? Mas era um espaço de boemia, era um espaço que as pessoas tinham mais necessidades básicas, era um espaço de prostituição, né? Então, ela acaba fazendo uma ação ali nessa região. No final da década de 1860, a Louise Michel começa a fazer um trabalho com operárias. Então, aí ela vai ter uma preocupação mais direta com essas trabalhadoras. E quando, né, nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana, ela acaba se envolvendo mais diretamente nas questões da guerra, né, tentando fazer agitações populares. E o que acontece é que na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, Napoleão III cai, ele vai ser preso, e foi instaurado na França a Terceira República. E existiu uma esperança muito grande em relação à Terceira República, né? Não só por parte dos republicanos, mas aí nós vamos pegar todos os membros da Primeira Internacional, que tinha uma seção lá em Paris, então com todas as suas divergências, né, do ponto de vista teórico, mas todos eles apoiando essa república, porque eles viam aí uma forma de sair da Guerra Franco-Prussiana. Só que aí a França não sai dessa guerra, ela continua por um tempo. A república, de fato, não vai resolver os problemas, né, que eles esperavam, mas eles conseguem instalar, né, setores administrativos por arrondissement. O que acontece? A cidade de Paris, ela é dividida em 20 arrondissements, como seriam setores, né, da cidade. Então, esse setor ele começa ali no meio, né, e ele vai desenvolvendo, inclusive, em formato de caracol, né? Então, eles acham bonito falar do caracol, do formato. E a Louise Michel, ela vai assumir, né, a coordenação do 18, né, que é essa região onde estava Montmartre. Só que é até engraçado, né? Quando você vai pegar os documentos desse período, todos os outros arrondissements, né, dos 20, 19 tinham nomes masculinos ali, né, assumindo, eles que coordenavam. E quando você pega os diários da Louise Michel, dá para ver que na data da publicação dessa relação, né, que saiu, ela já estava à frente do 18. Só que o nome dela não sai, está escrito assim, em organização, né? Só que confrontando com os diários dela, dá para ver que ela já tinha assumido, ela já desenvolvia uma atividade lá. Só para a gente pensar um pouquinho também. Nessa época, acho que até antes era muito comum, academia, homens, negar muito a mulher como cientista. Isso foi poético. Eu acho também que isso é um pouco de machismo. Né? De fato, é assim, irônico, como quando é a Revolução Burguesa, né, que o capitão do rei e tal. A partir do que a gente chama de Revolução Francesa, a mulher é proibida, por exemplo, na Academia das Artes, quando na época imperial era permitida. Então, a gente consegue, inclusive, algumas coisas como se invertem, inclusive, nos processos revolucionários. Que é um processo todo polêmico, né, se a gente for pensar todo esse século XIX, né, da França. Momentos que você tem avanços e, de repente, você tem retrocessos incríveis, né? E aí, esse exemplo, eu acho que é bem por aí. E então, assim, o nome dela não aparece no documento. Eu acho que tinha algum tipo de preconceito, né, enfim. Mas, né, ainda no começo aí de 1871, ainda no período da Terceira República, ela fazia parte do grupo, né, que discutia a necessidade, né, de mudanças. Em dezembro tem um documento, né, em dezembro de 1870, tem um documento da Associação Internacional dos Trabalhadores na seção ali de Paris, que chamava Pantheon, que eles já estavam prontos para fazer algo relacionado à comuna, né? Então, eles colocam isso em documento. Em janeiro, ainda eles estão em guerra, né? Nessa guerra franco-prussiana, e o que nós encontramos, então, é a Louise Michel fazendo parte de manifestações, né?
e ela chega, né, tiram ela da manifestação por um dia, né, ela vê que ela vai conversar, né, com alguns responsáveis, né, ali da República Francesa. Ela fala, nossa, eu fui tão rapidamente aceita, quando eu percebi eu estava presa lá dentro, né? Então, ela foi fazendo esse movimento. Não só ela, estava uma outra jornalista na época, que fez parte da comuna, que é a André Léo. E a situação vai se tornando tão insustentável que eclode na Comuna de Paris. Estamos perto do aniversário dela, que é comemorado no dia 18 de março, né? E ainda é lembrado até hoje, né? Na cidade de Paris eles fazem passeatas lembrando a comuna, carregando as bandeiras vermelhas, né? E, enfim, fazendo paradas. Então, eles ainda fazem esse tipo de ação. E dentro da comuna ela teve muito destaque. A princípio, né, porque ela que avisa que as tropas estariam vindo retirar o canhão da população. Por quê? Porque durante a Guerra Franco-Prussiana, a França estava sem dinheiro mesmo para investir em mais guerras, e eles pediram para a população ajudar, fazendo doações para comprar canhão. E a população tira coisas de dentro de casa e compra esses canhões. Então, quando o exército francês vai lá tentar desarmar a população, eles falaram, não, esses canhões aqui são nossos. E isso foi que deu força também para a comuna, né? Além do fato de que a guarda, né, deixa de lado o exército e adere à população. E aí nessa foto aparece a Louise Michel usando, né, a farda da guarda. A guarda funcionava dentro de um princípio, né, do federalismo prudoniano. Então, existia, né, eleições entre eles, enfim, ela era considerada mais participativa, coisa que não acontecia em outros setores. Bom, durante a comuna ela agiu bastante do ponto de vista educacional, né, ela faz um trabalho interessante, mas ela também acaba participando em outros setores, como o próprio exército, né? Ela é uma pessoa que vai fazer esse tipo de ação. Tanto é que essas fotos aqui estão no Museu de História Viva de Montreuil e são as fotografias originais dela, né? E essa primeira aqui que aparece é uma foto que usaram para fichar ela, e está escrito assim, né, numa das partes. Ela atirou com o fuzil atentando contra, né, ou tentando matar o Sr. Thiers, né, Thiers, que era aí o representante da República Francesa. Então ela fica fichada dessa maneira, né, como alguém que atentou contra a vida dele. E ao lado é a forma como ela apareceu vestida, né, para o seu julgamento diante aí do comitê de guerra, né, quando ela foi julgada. Então ela aparece vestida como uma viúva, né? Ela encarna aí a viúva da Comuna de Paris e vai fazer declarações, né? Vai responder por todos os crimes. Ela não nega nada, né? Do que ela fez parte. Inclusive, ela pede aí para morrer, né? Ela fala, olha, já vai matar todo mundo mesmo. Pode me matar. Eu vou até ler um trecho, eu achei que eu tinha colocado ali, ele deve estar fora do lugar. Se eu bem me conheço, ele está fora do lugar. Ela diz o seguinte, né, quando ela vai ser julgada: eu não quero me defender, eu não quero ser defendida. Eu pertenço por inteiro à revolução social e declaro aceitar a responsabilidade dos meus atos. Eu aceito tudo e sem restrição. Aí eu pulo uma parte. Podem subtrair-me da sociedade. Vocês disseram que isso seria feito. E certo, o comissário da República tem uma razão. Pois parece que a todo coração que bate pela liberdade não tem mais direito do que um pouco de chumbo. Eu reivindico a minha parte. Se me deixarem viver, eu não cessarei de gritar por vingança e denunciarei a vingança de todos os meus irmãos
aos assassinos da Comissão de Graças. Então, é um trecho da defesa dela, é um longo julgamento, né? Ela não vai fazer um só depoimento, mas ela chega a passar pelo menos 4 vezes por esse conselho de guerra. E no principal ela fala, olha, vai matar, mata mesmo, porque senão eu vou continuar aqui brigando. Ela pede, né, alguns companheiros, um deles pelo qual ela tinha muita simpatia, né, que é o Ferrer, ao qual ela escreve essa poesia, né, os Cravos Rubros. Ao lado ali tem o original, né, que ela escreveu. Mas principalmente... Desculpa, Ferrer. Ferrer escreveu isso. E aí ela escreve para ele quando ela descobre que ele foi condenado ao fuzilamento, né? E é uma das últimas cartas que ela manda para ele com essa poesia. E vocês querem ler? Alguém quer ler? Eu li. Obrigada. Os Cravos Rubros. Quando ao negro cemitério for, irmão, coloque sobre sua irmã, como uma última esperança, alguns cravos rubros em flor. Do império nos últimos dias, quando as pessoas acordavam, seus sorrisos eram rubros cravos, nos dizendo que tudo renasceria. Florescerão nas sombras de negras e tristes prisões. Vão e desabrochem junto aos presos sombrios, e lhe digam o quanto sinceramente o amamos. Digam que, pelo tempo que é rápido, tudo pertence ao que está por vir. Que o dominador vil e pálido também pode morrer como dominado. Você falou Ferrer como simpatizante, em outras fontes falam como amante. Tá. Você consegue fazer um discernimento aí? Tá. Eu encontrei vários livros de biógrafos dela que falam que ela era apaixonada por ele. De fato, não há relato que eles tiveram qualquer relação. Então, eu falei que era um simpatizante, mas é uma boa observação essa. Alguns colocam que ela, na verdade, era apaixonada, mas agora, de fato, como amante, eu não encontrei. Ela era muito amiga da irmã dele. Elas tinham uma amizade muito forte. E respeito ao mesmo assunto, mas com Victor Hugo? Tá, em relação ao Victor Hugo. Em relação ao Victor Hugo, inclusive tem um livro que foi publicado na França, né, de uma pessoa que se coloca como descendente dos dois. Né? Então, falam que os dois tiveram um caso, o que pode ser bem provável, porque antes dela mudar para Paris, ela foi, né, para lá, fez algumas viagens, encontrou o Victor Hugo, e ela tinha uma admiração muito grande por ele, pelas cartas a gente vê, né? Que é uma coisa muito mais... Ela chamava ele de meu mestre, né? Ela tinha uma adoração muito grande. As cartas do Ferrer são amorosas, mas não tem essa força como tinha do Victor Hugo. Mas assim, essa tese de que eles têm um descendente, eu não sei. Eu li o livro, né? E a pessoa que escreveu, ela diz que esse filho da Louise foi entregado para uma família, aí ela faz a árvore genealógica dessa família, que são parentes da Louise Michel, fala, olha, ela como uma mulher sozinha, solteira, ela entrega essa criança, e depois ela vai traçando toda a genealogia, né, para dizer que ela então seria parte aí, né, da continuidade desse filho entre o Victor Hugo e a Louise Michel. Agora, essa pessoa vai pegando trechos assim, do período que ela estaria, né, gestando essa criança, com textos do Victor Hugo. Inclusive ela fala, olha, nesse período ele escreve um texto sobre paternidade. Então ela vai fazendo essa ligação, né, que não são documentos diretos, mas que ela vai buscando uma conexão. Então, tem isso, né? Tem essa questão do Victor Hugo. Agora, se ela e o Ferrer foram amantes também, eu não sei. Não sei. Do ponto de vista assim, de documento, a gente só tem as biógrafas falando e as cartas que eles trocavam. Mas nas cartas não tem nada que você possa dizer, olha, podia ser um grande amigo,
né? Alguém que você tem muito afeto, mas não tem nada mais assim que a gente possa, de fato foi. Então fique em aberto. Pode aparecer alguma coisa ainda, e aí a gente muda tudo, né, diante dos documentos. Aí trouxe também para vocês verem, né, quando a Louise Michel foi presa, né, essa obra foi feita, né, e diz que foi dessa maneira mesmo, quando prenderam ela, né, após a comuna, ela foi carregada, assim, né, foi andando, e a população toda olhando, alguns xingando, alguns idolatrando, né, e começa a aparecer aí a fama dela. Assim como ela foi importante aí dentro da prisão de Satori, porque diz que ela não deixava as mulheres desanimarem, assim. Então, ela tinha uma força muito grande de organização, não só ela, tá? Tinham outras mulheres aí que fizeram parte da comuna, mas ela fica bem emblemática. E essas mulheres que foram presas, né, em Satori, elas ficaram conhecidas também como as mulheres cantantes, porque elas não se deixavam abater. Então, às vezes, a prisão estava lá, todas elas como presas aí como parte da comuna, e elas cantavam para não se deixar abater, né? E tem até uma foto que eles colocam, né, as mulheres cantantes, porque elas ficaram bem conhecidas, e elas tiveram essa força. Boa parte delas foi também, né, para Nova Caledônia como presas políticas. Estava aqui a parte que eu queria. E aí, né, a Louise Michel, ela vai para o exílio, né? Esse exílio, né, como eu já comentei, aconteceu na Nova Caledônia. Ela fica presa de 1871 até 1873, né, em algumas prisões ali nos arredores de Paris, e depois é que ela é levada aí junto com mais algumas pessoas para Nova Caledônia. Lá já existiam outros presos políticos, e eles, né, as mulheres, quando chegaram lá, elas conseguiriam um lugar um pouco mais confortável, mas diz que a Louise Michel e a Natália Nemel, que ela é bem conhecida também dentro da Comuna de Paris, elas não aceitaram e falaram, não, nós estávamos juntos em tudo, então nós vamos para o mesmo lugar, sem qualquer tipo de luxo. Para essa época, tem um filme, né, que fala sobre a Louise Michel, não sei se vocês viram, chama Louise Michel a Rebelde, né? Então é só desse período. Assim como tem livros também que falam só exclusivamente da deportação dela, o que aconteceu lá. E ela acaba, né, participando, por exemplo, da insurreição dos Kanaks, que eram os povos nativos de lá, em 1878. Então, por exemplo, né, não grande participação, porque foi esse grupo que, na verdade, se organizou, mas ela ensinou eles que se eles cortassem os fios dos telégrafos, né, demoraria muito para que alguém ficasse sabendo que eles estavam ali insurgentes, né? Então, ela teve essa participação, embora os outros comunardes não apoiassem. E aí, muitas vezes, ela se isolava, e ela falava que, mesmo estando sozinha ali dentro daquele contexto, ela se sentia melhor do que conviver, né, com os preconceitos que os companheiros mesmo dela tinham. Por um período bem curto de tempo, ela chegou a dar aula para os filhos de franceses, né, na Nova Caledônia também. E, mais uma vez, ela foi polêmica, porque eles queriam que as crianças, filhas dos cargos mais importantes, sentassem na primeira fileira, e ela não concordava com isso, né? Ela misturava os lugares, e aí ela foi bem polêmica. Em 1879, ela ganha, né, a permissão para voltar para Paris, né, não só para Paris, mas para toda a França, perdendo aí o seu status de deportada, mas ela não volta porque ainda não tinha sido para todos os comunardes. Isso vai acontecer no ano seguinte, 1880. Então aí ela volta, né, e aí ela já chega, né, como adepta do anarquismo. E aí a partir daí que ela vai começar uma militância grande aí relacionada ao anarquismo.
E é a partir desse período também que ela vai ser amplamente caricaturada, né? Essa primeira ainda é vista como algo positivo, né? Ela é colocada como se fosse a Estátua da Liberdade. Foi logo depois que ela volta do exílio. Mas muitas vezes, né, tiravam sarro dela, falando principalmente do nariz dela, ou dos traços masculinos, né? O pessoal tirava muito sarro dela falando, ela é feia, né? Ela parece homem. E aí o que acontece já aqui ao lado. Então, ali está falando, né, que a cidadã Louise Michel ela vai conseguir um emprego aí de cirurgiã de primeira classe, né? Então, sempre também trabalhando com a ideia de que ela era sangrenta, de que ela promovia a violência, né? E assim vai. Outras duas, né, caricaturas que aparecem, ali ela, né, como abandonada. A Louise Michel tinha uma paixão muito grande por gatos, principalmente gatos pretos. Então, muitas vezes ela é retratada ao lado dos gatos, como acontece ali, né. E nessa aqui, né, eles tiraram o sarro da Louise Michel como professora. Então, ela foi nomeada professora de Química dentro dos liceus para as jovens. Ela ensinará as senhoritas, né, as propriedades do petróleo, né, do vitriol, que é o ácido sulfúrico, né, etc, etc, e a maneira de utilizá-los. Em relação aos gatos pretos, no momento durante as barricadas da Comuna de Paris, ela só para salvar se lança no meio do tiroteio para pegar e juntando a isso algo que geralmente no máximo se faz uma cotação, mas não se aprofunda, é que Louise Michel era vegetariana, ela promoveu o vegetarianismo e ela fala que sua fala era que sua revolta contra o sistema de opressão em si nasceu vendo o sofrimento dos animais. Eu acho muito importante essas coisas assim, porque são pequenos detalhes que criam o que seria a estruturalidade da revolta numa pessoa, ou do que é o ser uma pessoa. Não sei se você tem mais dados a respeito sobre o vegetarianismo. Não tenho mais dados. Tem muita coisa que é citado na vida da Louise, e que às vezes ela coloca, né, no diário, mas ou que alguém comenta sobre ela, mas que aí a gente não acha assim, algo de fato como um documento, né? Historiador é um problema, né? Historiador fica procurando documento. Mas não achei. Essa história do gato eu já li várias vezes, né? Que inclusive o pessoal fala que ela se põe em risco 2 vezes. Pela mãe e pelo gato. Oi? Pela mãe e pelo gato. Não, quando ela está no meio, né, das disputas, das barricadas, uma vez é por causa do gato, pela mãe, depois ela vai se entregar, né? Ela se entrega, mas aí já era um período que praticamente já tinha passado a Semana Sangrenta. Mas antes disso, diz que ela perde a noção do tempo no momento que ela está discutindo poesia, que ela começa a discutir poesia e aí ela se distrai um pouco, que foi o mesmo caso do gato, que ela passa no meio ali para tentar pegar esse gato. Agora, o caso da mãe dela, né, bem lembrado, ela se entrega. Quando ela descobre que eles estavam indo atrás da mãe dela, a mãe dela já idosa, ela falou, não, a minha mãe não vou levar. Então, ela se entrega, né, ninguém captura ela em relação, e aí ela, para que a mãe dela ficasse livre. Mas, depois que ela volta do exílio, ela vai fazer diversas visitas às prisões, né? Às vezes com condenação de 15 dias, às vezes as condenações maiores, principalmente porque ela vai incentivar greves, né? Então ela vai fazer uma série de trabalhos, ou se ela soubesse que alguma categoria entrar em greve, ela estaria lá junto, né, no meio dessa multidão. E aí várias vezes ela vai ser presa de novo. Essa imagem, né, representa a Louise Michel, mais uma vez, né? E aí, mais diretamente, como se ela estivesse atacando, né, o presidente da República, que é Ortiz, e mais uma vez colocada ela como
como açougueira, alguém sanguinolenta, mas tem outras caricaturas também, como se ele fosse o Marat, né, no período da Revolução Francesa. Então aparece ele dentro da banheira, ela indo matar ele dentro da banheira. Então sempre fazem essas relações aí com a Louise Michel. E essa, por exemplo, é de uma greve, né? Em 1883 teve uma greve, principalmente dos trabalhadores, né, de padarias. E aí a Louise Michel vai participar dessa greve com eles, por quê? Porque eles tinham um regime de trabalho que era muito duro, né, com horas intermináveis. Então, os trabalhadores mesmo, os que faziam os pães, eles se revoltam, né? E ela vai participar dessa rebelião. E é interessante que quando eu fui fazer a pesquisa e achei essa caricatura, estava lá, greve durante a Comuna de Paris, mas não é a Comuna de Paris. Porque justamente em 1883 teve essa greve, né? E ainda mostrando ali, né, a padaria no fundo, escrito ali, ou pão ou a morte, porque era uma das partes da reivindicação, então ela é de outra greve. Em relação a essa greve, mais uma vez ela foi presa, né? Tanto é que chega um período que ela tem que sair um tempinho da França. Trouxe um trechinho aqui, né? Que aí já é do livro que está dentro do livro. Trouxe um livro. Prise de Conceição, que é um texto da Louise Michel, que ela diz o seguinte: a anarquia comunista, que está em toda parte e que é o horizonte, ela nos leva cada vez mais longe ao atravessá-lo. O progresso não pode parar de nos atrair, as multidões não podem se acostumar a viver sem pão, a dormir sem abrigo, fazendo de todos e de seus pequenos mais abandonados que cachorros errantes. As massas profundas fazem o mesmo reboliço, elas vão demolir o velho mundo. E aí outras questões que ela coloca como ali: se o homem não for escravo do outro homem, a natureza será mais bela. E as promessas falaciosas, cintilantes aos olhos dos mortos de fome, não podem durar eternamente. Então são alguns trechos da gente pensar. Ela escreveu muito, tem muito texto da Louise Michel, não só textos que ela produziu, né, com o intuito de falar sobre anarquia, falar sobre igualdade, mas também às vezes os discursos dela também eram transcritos, né? Quando ela volta para a Europa, ela vai fazer uma série de palestras, né, em toda a França. Ela chega a fazer palestras na Algéria, ela chega a fazer palestras em outros países, por exemplo, na Holanda. Ela chega a ficar praticamente 40 dias viajando e fez 35, 36 palestras, né? Uma sequência de palestras. Ela dava aula do que palestrava sobre o quê? Tá. Nessa época, ela está justamente, depois que ela volta do exílio, ela está fazendo propaganda anarquista. Então, aí todas as palestras dela vão nesse sentido. Quando ela era professora e que ela trabalhava com as jovens, ela trabalhava de diversas matérias. Ela era polivalente, ela não tinha uma disciplina específica, né? Então trabalhava às vezes cuidando aí dos colégios, então ela era polivalente, mas principalmente quando ela volta, ela não volta para a sala de aula depois do exílio dela, e aí ela começa uma militância grande na anarquia mesmo. Aí ela vai se firmar como anarquista. Como foi essa transição que ela era republicana para o anarquismo? Tá. É durante o exílio dela. Por quê? Na verdade, ela tem algumas leituras, mas ela já conhecia, né, a vertente anarquista antes. Ela era uma republicana, mas ela dialogava bastante com o socialismo, principalmente com a vertente blanquista, né? Tanto é que os estudiosos da Comuna falam que principalmente, né,
os adeptos da Comuna, eles eram adeptos das ideias do Augusto Blanc, né? E que não eram, em sua maioria, ou comunistas ou anarquistas. Então, boa parte dos autores colocam isso, que era uma variação do socialismo, né? Então, quando ela participa da Comuna, ela tinha uma relação muito boa com as ideias blanquistas. E quando ela vai para o exílio, ela volta se colocando como anarquista. Embora ela demore um pouco para fazer um texto falando, né, quando que ela se converteu, o texto que fala dessa conversão dela, ele data de 1898, foi publicado numa revista, e aí ela não traz grandes informações, mas ela fala principalmente que é convivendo, né, com aquelas pessoas dentro ali na ilha, né, e vendo a forma como eles se posicionavam, que ela acaba rompendo, né, com qualquer outra vertente socialista. E aí ela vai para a anarquia. Desculpa. Como tipo, ela faz esses discursos, assim, anarquistas e tudo mais? Como ela foi convidada, né? Porque só anarquistas convidavam ela, onde ela fez esses discursos? Tá. Na verdade, quando ela volta da Nova Caledônia, ela volta como grande personagem. Inclusive, uma multidão fica esperando ela, né, na estação, quando ela está voltando. Eles fazem grandes passeatas e aí ela já volta como uma figura pública. Ela já era, desde a participação da Comuna. Mas quando ela volta do exílio, ela é vista como figura pública. E ao se colocar como anarquista, os outros anarquistas de outros países, outras cidades, acabavam fazendo convite para que ela fosse até lá e fizesse essas palestras. Então era principalmente através de convites, né, que ela acabava atuando. Essas palestras era sobre o que é o anarquismo, ela ia direto ao ponto, sobre alguma ação, né? Mais o que ela abordava? Tá. Depende do local e da situação, né? Quando ela encontra já um grupo grevista organizado na França, por exemplo, aí ela vai falar de ações mais diretas, para ajudar inclusive a organizar aqueles grupos. Outras cidades, ela falava o básico mesmo, né? O que é anarquia, o que significava para ela. Então depende muito, né, do local que ela estava. Inclusive, ela chega a falar muitas vezes do posicionamento da mulher, né, dentro do anarquismo. Então, os temas dela eram bem variados, dependendo de cada região e qual era a necessidade daquele local. Teve algum teórico que motivou ela? Ou foi mais a convivência dele? Tá. A Louise, ela teve amizade com o Kropotkin. Isso sim, a gente consegue identificar. Quando ela vai para um alto exílio que ela fez na Inglaterra, ele fazia parte dos círculos de amigos dela. Então, eu acredito que possa ter tido alguma influência assim, no pensamento. Mas aí depois os anarquistas são expulsos da Inglaterra, né? E ela está junto com esse grupo. Mas ela tinha muita leitura, né? Ela era uma pessoa que lia muito. Então, eu imagino que desde pegar lá no início do anarquismo com o Proudhon, etc., ela tinha conhecimento de todos esses movimentos. Mas, assim, de convívio, de fato, eu sei que ela, por um período da vida, ela conviveu com o Kropotkin. E ela começa a se aproximar e começar a se identificar anarquista na viagem para Nova Caledônia com Benjamin. Enfim, obviamente, como iam todos da Comuna, né? Ia ter anarquistas aí no navio, e ele aí que começa a se aproximar principalmente do anarquismo, não sei. E obviamente na Nova Caledônia isso se acrescenta ainda mais pelo tempo vivido junto. Mas principalmente a partir de. Na viagem de ida, na viagem de volta, que ela começa a se definir ela mesma como anarquista. Mas nesse convívio de navio negreiro, de prisioneiro. E tem um outro caso, né, que é o Élisée Reclus, que foi um anarquista que participou da Comuna, né?
Então esse contato ela teve Que durante em princípio seria Hitler quem influenciou para o vegetarianismo. Tá. Então a convivência deles ali também eram bem próximas, né? Tinha vários anarquistas que estavam, né, dentro do processo da comuna, né? Então aí ela só percebeu, né, que é por aqui mesmo que eu vou agora. Bom, um que eu preparei, eu gostaria agora mais de dialogar com vocês, né? E aí, né, o poder é maldito, e é por isso que eu sou anarquista, né? É uma frase bem conhecida da Louise Michel. Eu fico com medo de falar, mas eu tenho bastante coisa ainda. Qual o contexto dessa frase? Qual é o contexto dessa frase? Era uma frase comum que ela dizia, né, nos seus ciclos, às vezes, nas palestras, porque ela não queria fazer parte do poder. Então, quando ela abraça a anarquia, ela coloca bastante dessa forma, né? Não quero cargos, não quero aparecer, né? Não quero ter qualquer tipo de poder. O que ela queria mesmo era fazer esse trabalho, né, junto às outras pessoas, de difusão das ideias do anarquismo, de falar de uma sociedade mais justa, né, e de combater o poder de alguma forma. Uma coisa que eu quero dizer, quando ela começou a fazer esse tipo de palestra, né, um pouco depois, ela já estava há 8 anos fazendo, em 1888, ela foi vítima de um atentado, ela tomou 2 tiros, praticamente a queima-roupa, e ela não morreu. Você fala, nossa, é isso que eu falo, quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, gente, que mulher era essa? Então, e ela viveu depois, até o resto da vida, ainda com uma bala alojada. Mas ela sofreu um atentado e ela não quis processar, né, o rapaz, embora ele tenha sido preso. Ela falou assim que ele era um pobre coitado que precisava de dinheiro, foi cooptado pelo poder. Então, que ela falou assim, olha, eu nem quero, eu desculpo ele, não preciso levar isso adiante, mas ele chegou a ser preso. Porque ela via, né, como, nossa, pegou alguém que precisava de dinheiro para fazer esse tipo de serviço, mas ele dá 2 tiros a queima-roupa, né? E o que aconteceu com a bolsa presa? Sabe? Não, na verdade, ela mandava carta, ela mandou algumas cartas para ele ficou um tempo preso e saiu, mas assim, o que ele fez depois, não sei. Você falou que ela fala sobre a questão da mulher anarquismo. O que ela diz interessante sobre isso? Aí é uma das coisas que pega bastante a vida dela, né? Porque ela faz alguns relatos nos diários dela, né? De que muitas vezes ela não era respeitada por ser mulher. Quando ela vai assumir, né, esse grupo lá no 18, na Rua de Semana, ela fala inclusive que as pessoas não se conformavam, que era ela que organizava as reuniões, e que um dia ela chegou e levou uma arma, né, e deixou em cima da mesa. Ela falou, a arma ela era quebrada, né, não tinha um gatilho. Mas ela falou assim, mas aí era uma forma, por exemplo, das pessoas me ouvirem, porque os homens não ouviam as mulheres. Então ela falou, cheguei lá, coloquei a arma em cima da mesa, tinha gatilho, ninguém viu, né? E aí ela conseguia falar. Então, quando ela vai falar da questão da mulher, ela não se conforma, né, da mulher não ter voz, principalmente. A princípio, ela fala da questão do sufrágio. A partir do momento que ela vira anarquista, né, para ela isso daí já não tem mais nenhum sentido. E aí ela vai escrever, inclusive, falando mal das urnas e o quanto essas urnas não servem para nada. Mas em relação ao posicionamento da mulher, né, a mulher que tem direito a estudar, ela falava muito da separação entre a igreja e o Estado e como isso poderia interferir na vida da mulher também, coisa que ela não chega a ver, porque isso só aconteceu na França no ano que ela morreu, foi só em 1905. Então era principalmente assim o ter voz, né, a mulher poder se posicionar, ser ouvida como uma igual. E aí nós estamos aqui até hoje, né, Luiz, lutando. Porque, infelizmente, não é em todos os espaços que acontece isso. Né? A gente ainda tem problema, né, com essa relação do machismo, né? Em vários espaços. Né?
A gente ainda acaba vendo que essa discussão é necessária. Mas ela fala, assim, da mulher poder ter qualquer tipo de atividade intelectual, ter acesso aos estudos, e mais nesse sentido. E aí se colocando, né, como uma pensadora também. Naquele período, se falar feminista é uma questão liberal, né? Não se usava esse nome, né? Ou não? Tá, ainda nem sempre usava esse nome. Ainda no século XIX eles falavam muito das sufragistas, por exemplo, mas não falavam exatamente feminismo. Nos textos, a gente vai ver que ele vai começar a aparecer mais bem no início do século XX. Né? Mas era uma questão burguesa. Né? E aí a gente vai ver que outras mulheres fazem essa discussão. Eu recentemente fiz um estudo grande, por exemplo, da Alexandra Kollontai. E ela é uma que fala assim, olha, o feminismo burguês não serve para mim. Né? E aí ela vai pontuar essas diferenças. Em relação a Louise, ela acreditava que qualquer mudança estaria nas mãos da população mais pobre. Né? Então, a mulher mais pobre para ela também era aquela que deveria ter uma força maior para conseguir seus direitos. Porque ela vai dizer, é muito fácil você conversar com a mulher mais pobre, porque ela sente na pele toda a repressão, né? Inclusive a repressão financeira, a tentativa de sobrevivência dela. Então ela vai por esse caminho. Mas ainda não aparece exatamente, fala-se muito sobre libertação da mulher, né? Fala-se em direitos iguais, mas a palavra feminismo não, assim, não lembro de ver, tá? Pode ser que eu já estivesse em outros autores, mas na Luísa não. Obrigado. Ela chega a empregar o ensino racionalista nas experiências dela como professora? Tá. Na verdade, ela já tinha um pouco aí eu falo que ela tinha um germe, né, do anarquismo antes de ser, né? Ela tinha uma proposta que era um pouco mais aberta, de troca com os alunos. Né? Então, ela achava importante, sim, ter acesso a todo esse conhecimento acumulado pela humanidade. Né? Ela não vai simplificar em termos de conteúdo, mas ela tinha um método assim, mais aberto, né, de diálogo, de troca com os alunos. Pelo menos é isso que dá para sentir. Uma pergunta, você tinha falado sobre o racionalizar, como assim? Não, ensino racionalizar. Que foi a pergunta dela, né? Isso. Você quer falar? Pode falar. Não, porque a gente costuma usar esse termo para o ensino racionalista para a escola, por exemplo, do Francisco Ferrer, que é a escola moderna. E ela foi amiga, enfim, tinha um contato grande com o Francisco Ferrer. Você falou que a carta, eu fiquei pensando nisso e cheguei a ver em algum livro usando esse termo mesmo, como ensino racionalista. É outro, desculpa. O que ela mandava a carta não é o educador. Tá? Não é o professor? Não. É porque a gente viu da condenação, por isso que eu fiquei pensando. Não. Eu não cheguei a perguntar se era assim. Era um colega dela, chamava Théophile Ferrer. É um francês que participou da Comuna. Me desculpem. Eu pensei em perguntar no começo se era o Francisco, mas depois a gente foi conversando e aí, assim, desculpe, é outro. A condenação, eu falei, não, é ele. Não. Foi outro. Mas será que ela teve algum acesso a algum método de ensino? Sim, eu acredito que sim. Porque ela não se faz adepta de nenhum método, assim, que ela declara, olha, eu vou seguir essa metodologia ou qualquer coisa assim. A princípio, ela está atuando nas escolas ainda dentro de um espaço mais tradicionalista. É isso que eu sinto. Quando ela vai se inserir em algumas escolas, no começo da ação dela como professora, porque ela não teve formação para ser professora, né, a Luísa? Só que quando ela é colocada para fora do castelo e ela não tem para onde ir, ela precisa sobreviver, ela com a mãe. E o que ela poderia fazer? Né? Como ela já tinha uma cultura muito vasta, inclusive quando ela era jovem, ela falava assim que esperava o primo vir no final de semana e ela catava o caderno dele e via tudo que ela ainda não sabia para ela aprender. Né?
E ela fala que boa parte dos estudos que ela fez sobre matemática foi assim, com o Caderno do Primo. Né? Então, a princípio, eu não percebo assim, nos textos dela nenhuma metodologia diferenciada. É só com a experiência que ela vai saindo, né, dessa metodologia tradicional, comum, embora eu não veja ela em nenhum momento como uma pessoa autoritária, o que era bem comum, né, a gente já pensar o ensino um pouco mais tradicional junto com o autoritarismo, mas isso eu não percebo em nenhum texto dela, né? E ela vai colocando, depois vai construindo espaços, e quando ela já chega, né, em Paris, ela tem um ensino que eu chamaria de eclético. Ela não faz adesão a um tipo de trabalho, mas ela era aberta às experiências, a buscar caminhos. Há algum momento que ela sistematiza um tipo de educação após já ser anarquista e tal? Não lembro. Ela escrevia às vezes romances, né? E esses romances, às vezes, eles tinham algumas características que a gente usa como se pudesse ser um processo educacional. Então, ela escrevia contos, e às vezes contos para as crianças, mas os romances dela, principalmente, eles tinham um caráter social muito forte. Né? Isso ela herda um pouco dos Miseráveis do Victor Hugo, né? Então ela tinha essa preocupação. Mas então ela escreve romances e boa parte deles a gente pode ver como uma parte assim, da educação dela. E no seu diário ela conta como era uma dinâmica das suas aulas, por exemplo? Você fala, hoje João caiu pela escada e pronto. Não tem muito essa preocupação com as dinâmicas das aulas, não. Ela faz mais registros do ponto de vista social do que ela percebe na sociedade. Então, as questões de desigualdade, às vezes ela registra, eram mais coisas nesse sentido. E tem um diário longo dela que ela faz ainda durante a comuna, né, falando de todos os eventos, como que aconteceu, né, a partir da visão dela. Então, esses romances, eles acabam tendo algumas características mais educacionais, mas ainda era um outro momento dela que ainda não era o momento da Louise Michel anarquista. Vou de procurar as coisas com tudo aberto, né? Que aí eu vou procurar, vocês vão ver minha vida inteira. Não acontece. Eu trouxe algumas imagens. Eu já sei o que é. Só porque eu falei. Não é no cabo, não. O meu computador está com um problema, ele para de duplicar a imagem. Aí eu tenho que toda hora dar um comando de duplicação. Esse é um livro interessante, né, que ele fala só sobre a interpretação da Louise Michel. Então ele traz detalhes aí do que apareceu nos diários dela enquanto ela estava lá na Nova Caledônia. Fala, né, do convívio dela, de alguns documentos oficiais. E esse aqui é bem interessante. Louise Michel, né, uma mulher que está em pé, né, uma mulher em pé. E esse livro, ele foi publicado pela maçonaria francesa, tá? E quando a maçonaria abriu o espaço dela, né, para as mulheres, a Louise Michel foi uma que fez adesão à maçonaria. Ela já estava bem no final da vida dela e ela assumiu, ela comandou uma loja maçônica, tá? na França por um tempo. Então essas pesquisadoras, elas fizeram um livro falando sobre ela e ele foi publicado aí então pela maçonaria francesa, né? Então, e ainda hoje tem uma loja maçônica lá que recebe o nome dela, a loja Louise Michel. Nos diários dela, ela fala que comandou a loja maçônica. Até onde eu sei, a ideia é que ela tinha sido convidada, mas não iniciada, e os amigos testemunhas falam que ela não chegou a participar, por isso. Então, pelo que eu vi... E
porque ela morreu no ano prévio ao que seria a inauguração menos oficial da loja maçônica. Alguns documentos falam que ela estava dialogando com essas pessoas, sim. Só que isso foi em 1904, ela morreu em 1905, né? Mas pelo que indica os documentos, ela iria assumir, sim, né, esse comando. E ela chegou a fazer algumas palestras lá, isso tem registro. Antes dela entrar, né, de fato, ela fez palestras. Então isso ela fez. O que eu gostaria era que isso, que dialogaram, mas ela não entrava porque a loja maçônica não permitia a entrada de mulheres, justamente. Não, já estava aberto nesse período que eles estavam no site do Grande Oriente da França consta o nome dela como maçom. Mestre maçom, ela e o Proudhon. Isso. O Proudhon consta com um grande nome da maçonaria francesa. A maçonaria francesa, ela aceitava os libertários, né? Não é essa ideia que a gente tem aqui hoje de ver esse conservadorismo, essa coisa que a gente percebe aqui no Brasil. Eles eram muito mais abertos. Então aparece mesmo ela. E engraçado, né? Eu pesquisei uma outra mulher no período do mestrado, eu fiz a minha pesquisa inteira aqui no Brasil. Ninguém deixava eu chegar em arquivo nenhum, né? Não só da maçonaria, mas vários outros lugares que eu procurei, eu mandava ofício, falando, olha, estou pesquisando fulano, e eu só recebia não, né? E é engraçado que lá na França você chega e você consegue mexer no arquivo inteiro da maçonaria francesa. Eles não têm problema com isso. E aí é nesses arquivos que a gente vê que mesmo antes, né, dela fazer essa adesão, ela fazia palestras lá dentro da maçonaria. A maçonaria francesa, ela sempre aceitou, mulheres aceitam até hoje. É uma potência diferente que rege o resto do mundo. Na Inglaterra também. E aqui no Brasil, a Maria Lacerda de Moura foi maçom. Consta como nome? Sim, ela foi. Inclusive tem um livro da Maria Lacerda de Moura que chama Mulher e a Maçonaria. Folhetim. Esse eu não li. E esse aqui é o livro que eu falei para vocês, que tem todas as cartas, né, da Louise Michel. Todas que foram mapeadas na França, as respostas, né? E é deste livro que sai esse pequeno livro depois que é publicado em português, né? Pegaram só as cartas ao Victor Hugo, por ele ser mais famoso, mas esse livro ele é uma compilação mais ou menos assim, né? Então tem todas as cartas dela, que foi organizada pela Xavier Gauthier, né? Que é conhecida como a principal biógrafa da Louise Michel. E é interessante que ela tem uma denominação para Louise Michel que às vezes a gente não espera, né? Ela colocou várias vezes, né, em textos que ela escreveu sobre ela, que se fosse para definir a Louise Michel, ela colocaria que ela era uma mulher de letras, né? Uma mulher de letras. Então ela gosta de usar essa denominação. Uma mulher de letras. A relação que ela tinha, no local onde ela nasceu, deu um impulso para ela se tornar uma contestadora social? Tá. A Louise Michel tem alguns relatos que, justamente por fazer a leitura dos iluministas, né, pelo avô dela ser republicano naquele período, ela fala assim que ela gostava de brincar que ela era Marte, né? Então ela brincava que ela era Saint-Just, ela fazia brincadeiras assim relacionadas à Revolução Francesa e aos pensadores. Então ela fala um pouco disso, que na infância esse era o tipo de brincadeira que ela gostava. Então as questões sociais já aparecem nesse contexto por conta dessas leituras e do ambiente que ela vai crescendo. Mas, sem dúvida alguma, é nesse período também que ela desenvolve um amor muito grande pelos animais. A Louise Michel, quando ela era jovem, morava no castelo, ela não tinha só gatos, ela criava morcegos também, né? Ela gostava bastante de morcego e várias vezes, né, ela conversava com as pessoas que moravam ali no entorno e ela demonstra uma sensibilidade para as questões sociais, para as questões econômicas que estavam no entorno dela. Então ela faz relatos assim do período de infância. Então eu acho que deu, né, já jovem ela tem essa concepção que aí levou ela para um espaço revolucionário. E o fato, né, também de
de repente ela teve várias pessoas que tratavam ela como se fosse da família, né, um contexto, um tipo de vida, né, que não era a vida real, né, vivendo ali naquele castelo, e que de repente ela sai e começa a ver a realidade, né? Ela fala, não, então vou ser professora, vamos trabalhar, e aí ela começa a ver o outro lado da sociedade, que ali dentro do castelo ela conhecia a parte teórica, mas ela não tinha um conhecimento do que era a vida real. Beleza? Esse aqui foi que eu falei que foi a primeira vez que eu vi a Louise Michel, estava nesse livro. E aí eu fiquei encantada. Falei, será que essa mulher existiu mesmo? Como é que foi? E às vezes você fica assim, nossa, tanta lorota assim, né? Vamos ver se é verdade. E esse aqui é um dicionário super bacana, né? O Pequeno Dicionário das Mulheres da Comuna, As Esquecidas da História. Foi feito pela Associação das Amigas e dos Amigos da Comuna de Paris. E eles fizeram, né, essas três autoras fizeram um trabalho para conseguir catalogar todas as mulheres que participaram da Comuna de Paris. E elas conseguiram, o trabalho ficou muito legal, né? Mas assim, né, em off, elas não gostam muito da Louise Michel, não. Né? Quando eu cheguei lá e falei assim, olha, né, tô pesquisando a Louise Michel, elas falaram assim, Louise Michel, assim, outra vez a Louise Michel. Mas aí depois eu entendi. Rouba toda a atenção. Oi? Rouba toda a atenção. Aí depois eu entendi, porque ela foi uma das únicas que teve seu reconhecimento, né? E elas têm uma luta muito maior, que é o reconhecimento de todas as outras mulheres. E aí elas fizeram esse trabalho que é lindíssimo, né? E que conta aí a participação de diversas mulheres dentro da comuna. E aí eu tive a oportunidade de conhecer as três, que são assim, bem bacanas e que são atuantes dentro da Associação dos Amigos e das Amigas da Comuna de Paris. São elas que acabam organizando também parte das passeatas, junto com outras pessoas que estão lá. E esse aqui, né, só para falar, esse aqui é um livro, ele é um facsímile de um livro que foi publicado, né, exatamente em 1871, quando acaba a Comuna de Paris. E o que faz, né? Um grupo extremamente conservador e reacionário, eles publicaram várias fotos de locais públicos parisienses que foram queimados, né? E boa parte dessa depredação não foi feita pelos comunards, né? Muita gente colocou fogo em prédio público para culpar os comunards, né? Estratégia que a gente conhece até hoje, né? Então, olha, eles vieram aqui e ainda acabaram com a cidade, colocaram fogo em tudo. E esse facsímile, ele queria colocar mesmo como se eles fossem todos bandidos, arruaceiros, que tivessem destruído a cidade, né? E é daí que vem a ideia de que as mulheres foram as incendiárias, né? Tem um livro que saiu também na época, pouco depois na França, brincando com essa ideia. Então eles fazem um livro que chama As Incendiárias, né, e contando um pouco, né, da atuação das mulheres, mas não como se realmente elas tivessem colocado fogo, diferente desse livro, que é um documento mostrando como que eles queriam acabar com a memória da Comuna de Paris, colocando eles como se fossem aí, como se eles fossem os destruidores da cidade. E de fato Ferré, um dos motivos pelo qual ele foi morto, é porque teoricamente ele teria escrito o folheto de incendiar as finanças, que na real depois foi reconhecido que era falso, que não estava sendo ele, mas hoje se usou isso bastante como para reprimir depois. Sim, sim. E aí eles fazem um livro inteiro, assim, para destruir a memória. É justamente nesse período que começa a pensar, né, na própria Comuna de Paris, e uma associação que realmente guardasse a memória, né, da comuna. E todo o material que se usou foi em português e em francês, ou teve outras fontes, outros idiomas? Que eu trabalhei? Eu trabalhei também com textos em espanhol. Esse aqui é
é um dos que pega mais assim, a parte anarquista da Louise Michel, da Claire Razouris. E esse aqui é um folheto, né, dos amigos da Comuna de Paris. Eles acabaram fazendo aí uma pequena história, falando um pouco. E esse grupo já bem organizado. E esse aqui é um livro que é quando a Louise Michel está no cárcere. Então ela sempre continuava escrevendo, né? Que isso aqui, depois ela tem mais 2 textos, né? Que ela trabalha. Então se alguém quiser ver, tirar foto, que eu acho bem interessante. Mas aí tem muita coisa da Louise Michel, né? Não dá para falar que esgotou. E aí, nessa oportunidade de vir aqui falar, conversar com vocês, eu comecei a mexer e falei, gente, quanta coisa que eu trouxe e que não deu tempo de eu usar, né, no próprio capítulo que eu trabalhei a Louise Michel, porque aí você tem prazo para entregar a tese e aí se atropela tudo. E agora que essa semana que eu comecei a mexer nos arquivos, eu falei, tem tanta coisa ainda para se explorar e para ampliar esse estudo, que eu fiquei até animada mexendo nisso de novo. Depois que passa o trauma da academia, né? Vamos ver se dá coragem de mexer de novo com esses textos, né? Você vai fazer uma pós, não? Agora? Eu falei, eu fiquei traumatizada com a academia. Além de ficar traumatizada, não sei se é assim o ambiente que eu me sinto bem para conviver, né? Um monte de coisa. Sem câmera a gente conversa, né? E seu TCC fala sobre que parte ali é do Michel, sobre tudo? Tá. O trabalho que eu fiz, ele na verdade envolveu duas mulheres, tá? Eu intitulei ele como Entre a Pena e a Baioneta, Louise Michel e Nadezhda Krupskaya, duas educadoras em contextos revolucionários. E aí o que eu fiz? Eu trabalhei em cada capítulo uma delas, né? E tentei, na verdade, trabalhar um pouco com a ideia do que, né, o comunismo e o anarquismo poderiam ter em comum do ponto de vista educacional. Então eu peguei uma anarquista, a Louise, e uma comunista, Krupskaya, e no final eu tentei colocar alguns pontos, né, em que elas dialogariam mais do que divergiriam. Tá? Que isso tem a ver também com a minha própria vida, né, eu sempre tive uma simpatia muito grande pelo anarquismo, só que ainda não tinha me assumido como anarquista. Né? Isso veio durante os estudos. E aí, assim, a princípio, eu tinha uma relação muito tranquila com o comunismo. Então, eu acho que isso também teve uma relação comigo, né? De escolher essas duas mulheres e trabalhar. E tem um livro do Michel Louvi, que ele tenta colocar, né, os pontos de encontro que tem entre os dois e tal. Ele foi traduzido recentemente para o português. E aí eu peguei e embarquei mais ou menos nessa ideia, assim, tentei fazer um trabalho nesse sentido. O meu grupo de pesquisa, ele era um grupo, né, marxista, mas desde que eu entrei lá, todo mundo já falava, ela é bem anarquista, já porque em alguns momentos as ideias chocavam. Então foi esse trabalho que eu fiz. E vai disponibilizar ele depois? Sim, sim. Eu até estava vendo aqui, gente, ele está cheio de erro de digitação. Porque é aquela coisa, né? E ele está cheio de erro, mas ele tem no site da Unicamp, eu posso passar PDF sem problema, se vocês quiserem ver. Com muita coisa faltando devido ao tempo e tudo mais. Há outras complicações que eu tive de saúde nesse período também, mas é o que tem. A academia mói um pouco nossa capacidade de explorar um tema de um jeito legal, né? Eu entendo você totalmente. Mói um pouco, sobra quase nada, é só suco depois. É complicado. É complicado. Desculpa. Só uma curiosidade, eu queria saber a opinião de vocês também. Vocês acham
ou a academia te dá mais informação do que você estudar por conta? Ou pode ser as duas coisas sim, ou um caminho melhor que o outro, o que vocês acham? Eu vou falar, mas aí depois todo mundo fala. Eu acho que, assim, a base de pesquisa, o fazer pesquisa, eu aprendi na academia. Eu não sabia pesquisar. Então, o que fazer, como ler um documento, o que procurar, isso eu aprendi na academia. Nenhum outro lugar me ensinou a fazer isso. Mas eu acredito que tem muita gente que tem capacidade de fazer, independente de estar na academia ou não, né? E depois que se aprende o caminho da pesquisa, como que a gente pode, conversando, ensinar o outro a fazer, né? Não tem essa mágica, não. E aí ainda tem cursos gratuitos disso. Sim. Né? Como olhar para o documento, o que fazer com ele, né? Então eu acho que qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa, que não é necessária academia, não. Eu não acredito que isso... Aliás, acho que sem a pressão que às vezes a gente tem dentro da academia, pode ser que a pesquisa saia muito melhor. Né? Porque às vezes você tem que se enquadrar em algumas coisas, se enquadrar em alguns autores, e isso tira um pouco a sua liberdade. Né? Você tem que seguir aí. Principalmente quem está orientando você tem que seguir a linha de quem está te orientando, linha do grupo, para conseguir o financiamento. Para entrar no grupo mesmo, né? Para você entrar num grupo de pesquisa, você tem que se enquadrar no grupo, senão o grupo não vai te aceitar, né? De forma alguma. E o grupo é quem dá financiamento, então. Já pensou em editar sua pesquisa numa versão cortando fora tudo que te incomodava, com mais liberdade, com esse fim de divulgação? Pensei nisso ontem. Pensei nisso ontem, na hora que eu vi a quantidade de material que eu tenho e que não pode ficar parado lá dentro de casa. Eu acho que conhecimento ele não pode ficar parado em lugar nenhum. Então ontem eu pensei nisso, né? Até na hora que meu marido chegou em casa, eu falei, nossa, eu tô louca aqui vendo tudo que eu tenho, tudo que não deu tempo de colocar. Então acho que valeria a pena fazer alguma coisa nesse sentido, sim. A pesquisa nunca termina, né? O que termina é o prazo, né? Tem que entregar. Pois eu falo isso também. Eu falo assim, olha, se você tentar terminar a sua pesquisa, você nunca vai conseguir. Você tem que pôr um ponto final e ficar de prazo. Eu respondendo um pouco o que ele falou, e depois chegando a você. Eu acho que, assim, o anarquismo sempre fomentou autodidata, né? Bom, temos uma Luiz Michel autodidata, temos um Proudhon autodidata. Boa parte dos anarquistas, uma coisa linda para mim do anarquismo é um pouco isso, né? O anarquismo não sei, vai ter sim representantes que provêm de uma burguesia, como Luiz Michel, como Kropotkin, Recluta, mas uma boa parte deles também provém de uma base autodidata, que talvez isso não se vê tão forte em outras ideologias, ao menos eu não sentimos todos isso. Eu acho que, já que normalmente assim, a gente tem que tentar fomentar sempre isso, mais do que se prender a academia, que pode te dar ferramentas legais, mas ao mesmo tempo vai te encaixar na sua sistematicidade. Então, saber roubar, expropriar o que ela tem para fomentar o que a gente já consegue nas nossas capacidades. E ligando com isso, eu queria te fazer a pergunta aí, se você viu como foi a diferença de imagem que você achou entre a Luiz Michel da tua pesquisa e a Luiz Michel ultra institucionalizada na França, porque lá é uma figura que, né, escolas com seu nome, lugar com seu nome e tal, e a gente sabe que sempre isso tem uma limpeza de imagem importante. Como foi a diferença e eu ter que lidar com isso social nas mesmas pesquisas, na hora de separar a informação, porque seria a pesquisa real da cooptação, da limpeza de imagem? Eu acho que, de modo geral, lá, por mais que ela esteja nesses espaços públicos, né, e ela é nome de praça, linha de metrô, escolas, né, como falei agora, loja maçônica,
Mas eu acho que todo mundo tem claro, assim, né? Não é que... Todo mundo que eu conversava sabia quem era ela e sabia que a participação dela era uma participação revolucionária. Isso eu não estou falando só dentro dos espaços acadêmicos, mas às vezes na rua, em algum lugar informal. Então, assim, todo mundo sabia, né, que ela era uma revolucionária, mesmo que não soubesse detalhes da vida dela. Então, eu não sei se isso vem também, que talvez pudesse ter uma outra visão aqui, né, porque, vou usar um exemplo, eu estudei no mestrado Anália Franco, né, tem um bairro aqui, tem um shopping aqui, com o nome da Anália Franco. Então, quando alguém vai falar sobre a Anália Franco, muita gente acha que ela era uma fazendeira rica. Nossa, ela era uma super fazendeira. Bom, ela não era uma super fazendeira, né? Então, aqui eu vejo que funciona diferente. Era quem? Hã? Era quem? Ela foi uma professora que teve uma atividade social muito grande entre o final do século XIX e o começo do século XX. Mas ela era uma professora, né? Que muitas vezes montou a primeira escola maternal do Brasil, pagou isso do bolso dela, e a primeira escola maternal que ela montou foi quando ela acolheu as crianças que tinham sido abandonadas por conta da lei do ventre livre. Então ela montou uma escola maternal e ainda com crianças negras, né? Então aí ela começa todo um trabalho, enfim. Então assim, aqui eu vejo que não tem uma relação entre quem foi ela, né, e essa imagem, aí limpou mesmo. Mas pelo menos na França, com as pessoas que eu conheci, todo mundo sabia que ela era uma revolucionária, sabia, né, o que ela tinha feito, independente de concordar ou não, que aí mas todo mundo assim, né, sabia quem era ela. Então, por mais que ela apareça, e é isso que de repente, né, dá um mal-estar ali no pessoal da Associação dos Amigos e das Amigas da Comuna de Paris, é porque ela conseguiu esse reconhecimento e tantas outras estavam ali, lado a lado, né, principalmente durante o período da Comuna, fazendo esse trabalho. Mas também não tive uma super convivência com todo mundo, né? Pelo menos essa foi a imagem que eu tive com as pessoas que eu conversei. Aí tem mais alguns livrinhos, né? E tem livros para criança, para adolescentes, né? Contando a história da Louise. Enfim, tem um material bem vasto aí para... Posso perguntar uma coisa? Que você falou da Anália Franco, ela tinha uma relação com o João Penteado? Tinha amizade? O João Penteado ela era espírita, né? Ela era espírita. E o João Penteado também, ele era educador aqui no Brasil, enfim, numa escola moderna. E eu acho que eles vi em algum lugar que eles tinham um contato, uma troca. amizade. Eu já vi algumas coisas dele, mas também não contei. Porque assim, mesmo ela sendo espírita, e aí isso foi um problema, né? Teve gente que me xingou muito, porque quando eu fiz o trabalho da dissertação, eu falei que ela tinha uma relação discreta com o espiritismo, os espíritas ficaram muito bravos comigo, né? Falaram que eu não tive coragem de falar, não. E aí eu voltei e falei, gente, trabalho com documento. Não tinha documento, assim, nesse sentido. Mas ela teve uma relação discreta, ela nunca negou que ela era, né? Mas ela não fazia, por exemplo, propaganda, né, do espiritismo. Ela trabalhava bastante na questão da educação. E aí ela sim, ela fez manual, ela criou, colocou métodos, né, dentro de um ecletismo também, mas aí ela escreveu, ela publicou muita coisa sobre tudo isso. E aí ele aparece às vezes em nomes como colaborador em algumas escolas, porque ela chega a manter. Teve um ano que ela faz registro de que ela, como vou colocar, ela ajudava a organizar mais de 100 instituições, 101. Então foi um trabalho. E aí por isso que ela criava os manuais, né, para mandar para essas instituições. Dá muito sobre a hora já? De repente seria legal você, se quiser,
incrementar a outra parte até o TCC, para a gente conseguir ter um pouco essa conexão. Porque a Luiz Michel está roubando cena de novo, senão... Não, mas eu gosto que ela roube a cena. Você quer que fale um pouco sobre a Krupskaya? Por mim, não sei o que vocês... Mas não sei se está no horário e tal. Você quiser falar um pouco sobre ela. Você pode falar o nome dela para outra mulher, que eu não consegui saber pra... Tá, Krupskaya. K-E-U-P-S-K-A-I-A. Vou pôr uma fotinho dela aqui. Em relação à Krupskaya, eu tenho um e-book do capítulo dela que é para download gratuito. Então, dá para ter acesso ao trabalho todo, que é esse livro aqui, ó. Ela é contemporânea da Michel? Quase. A Krupskaya, ela vai nascer em 1869, morreu em 39. 39. Então ela acaba convivendo com o governo, por exemplo, stalinista, né? E aí depois eu passo para vocês, que é essa mulher aqui. Como outra. Eu gosto muito dessa foto dela, que é quando ela começou a ser professora. A Krupskaya, na verdade... A Krupskaya, na verdade, ela vem de uma família, né, que tinha... o pai dela tinha uma relação de nobreza, mas ele tinha empobrecido, ele era chefe de exército. A mãe dela trabalhava em casa e muito jovem o pai morreu, né? E ele teve, inclusive, um processo disciplinar por parte do czar, e eu acho que isso interferiu também nessa formação dela, porque ele cuidava de uma parte da Polônia, mas ele não obrigava os poloneses a falar russo. Então ele tinha uma tolerância, e isso era proibido. Então ele passa por um processo disciplinar e tal. Então eu acredito que essa relação, né, dentro de casa levou ela também a ter uma visão mais aberta. Oi? Ele mandou uma região. Isso. Ele tomava conta de uma região no período em que o Império Russo tinha invadido a Polônia e cuidava desse espaço. E quando ele morre, ela começa a trabalhar como professora também sem uma formação, né? Mas a princípio ela tinha muito simpatia pelo Tolstói. Nos textos dela ela deixa claro isso, que ela gostava do Tolstói. Mas aí ela começa a ler Marx e ela muda, né, de opinião e acaba começando a trabalhar com os operários. Ela fazia, né, estudos e ela vai ser uma das professoras da escola dominical. A Krupskaya, ela foi interessante, né, ver esse trabalho dela, porque ela chegou a ter uma escola que foi fechada pelo czar, porque ela ensinava mais do que precisava aprender. Por exemplo, ensinar soma, subtração, tudo bem, né? Equação composta não, eles não precisam saber disso. Então ela teve a escola fechada algumas vezes, e nesse período de militância ela acabou conhecendo o companheiro dela, que era o Lenin, né? Então depois eles vão para o exílio, né? Ela vai ser exilada na Sibéria, fica um período lá e depois ela parte para o exílio na Europa, de onde ela ajuda também toda a organização do Partido Comunista, escrevendo folhetos, né? Usou pseudônimo algumas vezes. E ela vai ter uma longa atuação, inclusive, dentro dos grupos de mulheres. Depois ela vai ter contato com a Clara Zetkin, né, em todas as conferências de Copenhague, para organizar, né, esse momento das mulheres. Só que, basicamente, os textos dela falavam sobre educação, né? E é até interessante que quando acontece a Revolução Russa, ela não fica capaz da educação, mesmo com todos os textos dela levando para esse caminho. E aí assume uma outra pessoa que tem textos muito parecidos, né, com os textos da Krupskaya, que foi Luna Chartsky. Oi? Que é homem, né? Porque só quem foi aceito no primeiro escalão do governo russo foi a Kollontai, não é mais ninguém.
teve cargo de primeiro escalão, mesmo que essas mulheres participassem, né? A Trubskaya tem um texto muito famoso, que agora o pessoal nas redes sociais gosta muito de divulgar, que é um texto que fala: convém ensinar coisas de meninas aos meninos, né? Então ela fala de trabalho de agulha, mas também um currículo único para todos. E aí essa mulher participa do período revolucionário e depois ela chega a fazer uma oposição ao Stalin, depois que ele morre. Só que ela depois, com medo de ser expulsa, quando Trotsky vai ser expulsa, ela acaba fazendo o trabalho dela, mas convivendo com ele ainda na União Soviética. E disse que ela faria uma palestra, né, depois do aniversário dela de 70 anos, mas ela ganhou um bolo do Stalin e comeu. Ela morreu. Ela ganhou um bolo do Stalin, né? Diz alguns 5 dias antes de fazer uma palestra, que ela com 70 anos, sei lá o que ela poderia falar, né? Já não teria problema nenhum, mas aí ela acaba morrendo no dia seguinte do aniversário dela. Mas ela teve uma atuação interessante, e quando eu comecei a fazer pesquisa sobre ela também não tinha nada, não achava documento nem dela, nem da Louise Michel, e a ideia era ver como elas se colocavam e ver, será que elas têm algumas coisas em comum? E eu acho que sim, do ponto de vista de... Né, as duas trabalham bastante com as questões de solidariedade, de justiça, né, de construção de uma nova sociedade, só que aí pegando nas diferenças básicas, né? Ou com Estado ou sem Estado, né? Então, é essa grande transição. Mas do ponto de vista da educação, elas têm conceitos muito parecidos. Aí é isso, conhecer um pouquinho, e esse é download gratuito. Obrigada. Eu que agradeço. La neige tombe, le flot roule, l'air est glacé, le ciel